E aí, turma, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica de processo penal comigo, o professor Santo Caldeira aqui na área. E hoje a nossa dica é sobre a utilização de algemas. Você já usou algema já alguma vez? Já ou não já? Não é essa que você está pensando, não. Falando de algema mesmo. Isso aqui, ó. Essa aqui, ó. Já usou essa algema aqui? Isso aqui é verdade. Não é aquela de pelúcia, não. Aquela não conta. Aquela não é isso aqui. Tá bom? Tô falando de algema mesmo. Vamos falar sobre a utilização de algemas aqui na nossa dica de hoje? Eu tenho então aqui o seguinte. Súmula vinculante número 11, questão já foi cobrada na nossa primeira fase. Diz o seguinte: só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, turma, o que acontece aqui? Para eu poder utilizar algemas, eu preciso observar exatamente o que a súmula vinculante do STF traz para a gente. E aí a gente tem que lembrar aqui o seguinte: então eu não posso usar algema em qualquer situação. A torta direito quando me der vontade. Eu preciso justificar ela numa dessas três situações, sob pena, por exemplo, de gerar uma invalidade do flagrante, uma nulidade de um processo. Então, atenção para isso. Mas, Sandro, como é que eu memorizo, então, quais são as situações em que eu posso usar algema? Lembra, então, aqui, PRF. São as três hipóteses em que eu posso usar algemas. E, claro, eu uso e preciso justificar isso ali no procedimento. Então, não é só usar e falar que usei. Eu uso e diz, ó, usei por quê? Porque houve isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, na declaração, o policial tem que dizer isso. Que foi necessária a utilização de algema porque ele tentou fugir. Ou foi necessária a utilização de algema porque ele tentou agredir. Tem que ter essa justificativa de forma expressa. Então, eu, por exemplo, como delegado de polícia, sempre quando ouço a declaração de um policial militar, que eu pergunto, houve a utilização de algema? Ele diz, houve sim, doutor. Então vamos colocar aqui, por que você usou algema? Então, ele tem que botar lá. Porque senão isso pode comprometer até a validade do flagrante que eu estou presidindo. Então, muita atenção para isso. E aí fica o quê? Ó, mamão com açúcar, fica uma beleza para o advogado de defesa depois, né? Já apresenta na própria audiência de custódia, ó, flagrante aqui, legal, doutor. Usou algema e não justificou, né? Excelência, falar para o juiz. Acabou. A gente tem um relaxamento de prisão por uma ilegalidade, entendeu? Então, cuidado com isso, né? Tá bom? Por isso que segunda fase aqui a gente sempre pega nessas teses de defesa para poder deixar tudo bem maceteado. Agora, nós temos aqui o seguinte, então, PRF. P de perigo à integridade física ou própria ou alheia, R de resistência e F de fundado receio de fuga, ok? Certo? A gente se encontra na nossa próxima dica de processo penal, foco na missão. Fiquem com Deus e até lá!